caixa. Olha só, os caras vendem a energia elétrica a um preço em que ele consegue preparar um caixa para quando chegar verão ou inverno, as mineradoras desligarem as máquinas e o governo pagar os caras e ainda manter lucro. Não é genial? É genial. É genial o que os caras fazem. É genial. O cara diminui o desperdício. Tem o problema das queimas de máquina, né? Tem queima de máquina, é fonte, é manutenção, um monte de coisa que a mineradora, ela economiza nessa época. Só que como o governo conseguiu se planejar adequadamente, fazer caixa em acordo com as mineradoras, tá? Em acordo com as mineradoras. Então, quando chega essa época, as mineradoras dão down e o governo consegue subsidiar que a mineradora se mantenha lá, porque elas trazem emprego, elas consomem essa energia e geram lucro. Gera lucro. O que ela paga para a mineradora ficar desligada ainda tá dentro da margem de lucro dos caras. Eles ainda têm lucro. É genial. É simplesmente um governo. Olha só que coisa fora da caixa, né? Um governo agir com planejamento. Vê se pode isso, galera. Um governo se planejar. E se planejando, todo mundo ganha. O minerador ganha, a população local ganha, a população não fica desabastecida de energia elétrica e o governo faz dinheiro que ele não faria se não fosse o Bitcoin. Ele não faria, não teria esse dinheiro lá. E simplesmente é isso. É questão de fazer conta. Questão de fazer conta, pensar. E aí, meus amigos, desculpa, Nicoleles, mas novamente o senhor cometeu um erro, tá? Essa informação, ela é extremamente problemática, como se fosse um problema. Os caras estão operando e estão felizes operando. Há anos estão operando. E todo ano é a mesma coisa. Inverno ou verão, o minerador desliga as máquinas. Governo banca, porque já está abastecido com a grana que eles fizeram planejamento, consegue pagar um minerador para ficar desligado e ainda tem dinheiro em caixa, tendo lucro. Simples assim. Tá, então essa é a primeira coisa que ninguém fala e que a Kate Crawford, que é uma pesquisadora de AI da Microsoft, é a chefe da Microsoft. Então, esses dois livros são muito interessantes. E aí ele comete um outro problema do discurso do Nicoleles aqui, é o seguinte: os exemplos todos que ele citou sobre o absurdo do consumo de energia, é o consumo de energia para mineração de Bitcoin. Que ele está citando, ele não cita o Bitcoin, mas ele está falando da mineração de Bitcoin. Em nenhum momento ele citou algum caso de consumo de energia problemático para AI, que é o tema que ele está discutindo lá. Ele deu uma misturada aqui nas bolas, fez uma salada trazendo o Bitcoin para a mesa, dando exemplos de consumo de energia do Bitcoin, que tem uma diferença, né? O Bitcoin consome energia, paga pela energia e consegue armazenar essa energia num ativo digital que pode ser transportado. Ele ajuda a minimizar os gastos, ajuda a minimizar o desperdício, né? A energia que é perdida, e armazenar o excesso de energia. Ponto, né? Ele dá como problemático 3 problemas que foram resolvidos de maneira pura e simples. China baniu o Bitcoin por interesse econômico. O Bitcoin compete. O Bitcoin dá poder para a população chinesa. A China dando poder para a população é inconcebível. Ainda mais naquele momento em que ela estava lançando a sua CBDC, implementando o yuan digital no país inteiro. O relacionamento do Bitcoin com a China nunca foi por consumo de energia. Foi uma questão política, uma questão de liberdade e soberania da sua população. Sempre foi isso. Segundo exemplo, ida para o Cazaquistão. Super simples. Cazaquistão com energia elétrica super barata. Cazaquistão aumentou o preço da energia elétrica. Resolveu, tá todo mundo feliz. O governo ganha mais, mineradores mineram, população tem energia. Acabou. Foi uma discussão que aconteceu que eles foram lá e aumentaram a energia. E aumentaram a energia absurdamente para 1 centavo. Mano, é um absurdo. Continua barato demais. Barato demais. Os mineradores ao redor do mundo inteiro estão procuram por energia elétrica na casa de 12 centavos do quilowatt-hora de dólar. No Cazaquistão paga 1, sendo que eles deixaram a energia cara para o minerador. Cara, um nicho de mercado específico pagando energia elétrica com um preço diferenciado. 1 centavo de dólar, tá? E aí ele me chega no Texas e conta a história do Texas como se fosse problemático. Se tivesse acontecido algum problema no Texas, né? O Texas tem problema de apagão. Sempre teve, por conta da
geração de energia problemática em 2 épocas do ano, inverno e verão. Num acordo com os mineradores, todo mundo saiu ganhando. O minerador ganhou, governo ganhou e ainda consegue bancar as mineradoras desligadas durante o período crítico de inverno ou de verão. Porra, cara, aí o Nicoleles... Aí eu vejo isso na hora do almoço, eu tava assistindo na hora do almoço, tava bufando isso aqui, eu já tava com a live montada pra vocês. A live tava toda montada já, porque assim, eu monto a live, almoço, e aí monto a pauta, né? Tava toda scriptada, toda montada, tava tudo certo. Aí fui lá, almocei correndo, voltei pra cá já com isso aqui pra encaixar na live, velho. Eu fiquei maluco. Isso aqui ele mandou nos... Cara, olha só. 2 minutos e meio de fala. Porra, Nicoleles, você me mandou 3 absurdos em 2 minutos e meio. Meu Deus do céu, cara. Porra, mano. Pô, o resto aqui da live, ele vai falar sobre inteligência artificial e outros problemas. A gente não vai assistir o restante, tá? Eu vou deixar o QR Code pra vocês, quem quiser assistir, pistola aí. Eu não vou entrar. No restante que aqui ele vai falar sobre inteligência artificial, porque ele não gosta. Vai colocar que a China, que a nova guerra de tecnologia, a guerra pela informação. Aí ele coloca isso aí como se fosse uma coisa nova, que ninguém tá falando. Isso que ele falou, isso aqui ninguém tá falando. Aí ele vai falar de novo da China se apoderando de informação e desenvolvendo grandes centros. Só que a gente fala disso quase todo dia aqui no Morning Crypto, né? Então, assim, Nicoleles, talvez a sua aversão à inteligência artificial seja porque o senhor não está tão informado dos assuntos e pautas do dia a dia. Mas claramente Bitcoin não é um tema que o senhor conhece e as informações que o senhor passou nesse vídeo, especificamente aqui, nessa conversa com o Igor e com o Sacani, elas são inverídicas e é isso, tá? Então minha intenção aqui foi só fazer esse react e corrigir esses pontos, porque daqui pra frente ele só vai falar de inteligência artificial, geopolítica. Aqui, ó, o gráfico aqui, ó, passou todos. Esse gráfico. Meu Deus. Passou todos os países. Aqui é países da Europa e aqui é o consumo ela faz a analogia com as indústrias, né? Com diferentes indústrias que nós conhecemos. A gente já viu esses gráficos com a analogia das indústrias. Eu quero até procurar depois a fonte dessa informação que o Sacani está usando, porque eu não tenho, ele não deixa a fonte aqui. Eu queria ver este gráfico específico para ver do que ele fala. Eu quero até confirmar uma suspeita, eu posso estar errado, mas pode ser que o Sacani esteja com um gráfico falando de consumo de energia de AI e o Nicoleles tenta justificar falando absurdo sobre o consumo de energia da mineração de Bitcoin. Aí, por isso que eu disse, galera, tem que tomar muito cuidado. O cara, quando ele é doutor numa área específica. E claramente, aqui faltou um pouco de embasamento e conhecimento do ecossistema, que é muito vasto, sem sombra de dúvidas, né? A gente sabe que conhecer sobre Bitcoin conhecer realmente sobre Bitcoin, obriga a gente a conhecer diversos aspectos, diversas áreas. A gente tem que estudar diversas áreas diferentes, né? É isso, né, Peter? Ele entende neurociência. Eu não me meto em neurociência, nem arrisco meter em neurociência, tá? Mas como ele falou algumas barbaridades, né? Trazendo até desconfiança para esse mercado, que a gente luta tanto para provar, cara, olha que coisa legal que tá acontecendo. Aí ele vai e fala uma inverdade dessa para milhares de pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo. Putz, cara, é complicado, sabe? Embora ele não tenha citado o Bitcoin diretamente, chamou de facção, né, de criptomoedas, mas é que a gente sabe, principalmente pelo contexto que ele colocou, o caminho que ele, né, da história que ele contou, ele tá falando do Bitcoin, sem sombra de dúvidas, não há dúvida de que ele tá falando do Bitcoin, que seguiu esse caminho e o que acontece no Texas. Então, para quem assiste o Morning Crypto, é fácil desbancar essas inverdades, porque a gente acompanha isso diariamente, né? A gente vê isso todos os dias. Mas para as outras pessoas, talvez não, né? É isso, galera. Tá? Então fica o convite aí, assistam o vídeo. É legal, o vídeo é legal, mas é que, mano, eu fui assistir na hora do almoço, velho, assim, almoçando pra vir subir, porque aí eu monto a live toda no Linux, tá lá. Depois eu tenho que botar a máquina, subir o Windows, restaurar os bookmarks todos, montar aqui toda a minha agenda e tal. Peraí, tem uma coisa que ele coloca, que faltou eu trazer aqui, que ele fala sobre esse absurdo do consumo de energia, né? E eu falei no comecinho da live. Vocês já ouviram falar da escala de Kardashev? Se não ouviram, é o seguinte. Deixa eu ligar. Né? Não, cadê o DJ?
ela mede o nível de desenvolvimento da humanidade baseado no seu consumo de energia. Enquanto quanto mais energia disponível, quanto mais energia a humanidade consome, mais ela se desenvolve, tá? Então existem estudos, aí o que eu fiz? Nesse tempo aqui, que eu quase trazer para subir a live, vou compartilhar com vocês, só concluindo o assunto. Esse primeiro link, ele é um paper que ele compara a relação entre a energia e o desenvolvimento humano, tá? E o desenvolvimento humano. Então, ele faz essa relação e ele faz uma sugestão. Ele fala, cara, o índice de desenvolvimento humano, normalmente ele leva alguns itens em consideração, como, por exemplo, o GDP do país, tá? E que não deveria levar só o GDP. Esse cálculo, ele deveria ser revisado e adicionar ao cálculo do índice de desenvolvimento humano também o consumo de energia per capita, porque ele teria relação direta com o GDP per capita de um país. Olha que interessante, tá? Então esse cara, ele traz esse paper, deixa o paper para vocês. Eu concordo plenamente, quanto mais se consome energia, maior o índice de desenvolvimento e evolução, né, da humanidade, do planeta em si, tá? Então, esse cálculo, esse paper aqui, ele é muito interessante. Ele faz o GDP versus o ranking do HDI em 180 países. Ele compara 180 países, o índice de desenvolvimento humano mais o GDP. Ele compara com o GDP, tá? Tá aí. Aí ele faz uma regressão, uma análise de regressão. Aí ele fala do ranking de eletricidade pelo índice de desenvolvimento humano em 180 países. E ele vê uma correlação aqui. Então ele faz a sugestão. No final ele fala, ó, o GDP é um componente importante, né? Mas deveria ser adicionado o consumo de energia para o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais energia se consome, maior o nível de desenvolvimento humano local. Não existe país desenvolvido com pouca energia. Exatamente, Fabrício. Então tá aqui um artigo interessante, QR Code na tela para vocês, tá? Isso aqui, sem dúvida, pode ser tema de discussão e tá aí. Lembrando que as empresas, as mineradoras, elas não roubam energia, elas compram energia. É um acordo. Você tem energia para vender, eu quero comprar. Você me vende? Eu compro. Põe teu preço. Tá muito caro? Eu compro em outro lugar. Tá legal para mim? Eu compro aqui mesmo, tá? Então tá aí. Esse é deixa eu ver, tem outro paper. Esse segundo paper que eu li, não matei esses papers inteiros, tá? Porque eu não tive tempo. Eu li eles meio na diagonal. Imagina que isso foi entre o meu almoço e subir a live. Eu comi voando, assisti o vídeo, montei a argumentação, fui atrás de mais informações. Olha lá, é 0,73 a escala de Kardashev hoje, né? Quando chegar a 1 é porque usamos todos os métodos de geração disponível no planeta. É isso aí, é isso que a escala de Kardashev mede. Então tá aqui. Esse artigo, ele faz uma previsão de como seria em 2060, tá? A civilização, a energia, a progressão da humanidade na escala de Kardashev. Então ele vem aqui colocando também que energia... Isso a escala de Kardashev já são estudos antiquíssimos, não tem invenção nenhuma aqui, tá? Não é coisa... Não tem invenção, nada. Então os caras, eles falam aqui como que faz uma previsão de como que vai estar a escala de Kardashev em 2060, tá? Diz que teve um aumento de 50% em 40 anos, tal. Então, ele acha que pode chegar a 0,7474 em 2060, tá? É a previsão que eles fazem aqui do consumo de energia, então vai aumentando. Quando eles fizeram o estudo, estava 0,7276. Então tem mais um aí para vocês, QR Code na tela, tá? E aí ele introduz, explica. Então, quem não sabe o que é a escala de Kardashev, vale a pena dar uma olhada e procurar sobre esse assunto também, porque está diretamente ligado o nosso consumo de energia à evolução, desenvolvimento da humanidade aqui na Terra. Tá? É isso. Tem mais. Este documento aqui,
ele fala sobre o papel das energias renováveis para melhorar o desenvolvimento humano. Aí ele fala das evidências empíricas em determinados países. Tem o paper completo aqui, dizendo o seguinte: a gente utiliza muita energia, por exemplo, baseada em carvão, baseada em, né, outras fontes de energia que não são renováveis, e muitas delas não são tão sustentáveis, e elas vão se esgotar em algum momento. Então fala que o quanto a gente conseguiria avançar aproveitando melhor o uso de energias renováveis também, partindo da mesma premissa: quanto mais energia se consome, maior o índice de desenvolvimento, tá? Aqui na Terra. Que mais? Aí tem mais um... Não, são esses que eu tenho aqui, tá? Então, galera, tá aí. Pedro Losso tem um vídeo muito legal, né? O Bitburger colocou no chat aí. Eu já assisti esse vídeo do Pedro Losso também, falando da escala de Kardashev, muito legal, tá? Vale a pena. Tá aí o link. Tá no chat. Então, galera, que é pra concluir o assunto, tá? Não é um problema se consumir energia. Muito pelo contrário, tem muita energia disponível no planeta, sendo gerada no planeta, muita energia sendo desperdiçada só pelo fato de ser gerada e não ter como consumi-la. É energia que se perde desde as linhas de transmissão, é energia que é gerada em excesso e não tem consumo porque não existe consumo para ela. E que o desenvolvimento da humanidade está diretamente relacionado ao consumo de energia, tá? E se a gente puder utilizar energias renováveis e melhorar o uso disso ao mix de energias não renováveis que a gente já tem, a gente pode avançar e tendo energia disponível, super disponível, resolver questões de disponibilidade de energia, principalmente porque a geração de energia normalmente é localizada. Você não tem como transportar energia por longas distâncias sem perder energia. É muito difícil armazenar energia e transportar energia. É muito difícil, tá? Por isso que tem diversos desafios, não só na geração, mas como no armazenamento e transporte dessa energia. E o Bitcoin está ajudando a resolver isso. Está ajudando a resolver, inclusive, em locais como o Texas, que é um lugar tão problemático. Ajudou a resolver no Cazaquistão, que é um lugar tão problemático. Era mais problemático, né? Agora não tem mais problema. Mas foi problemático. Aumentaram o preço. Os caras pagaram. No Texas, um acordo lá. E na China não tem como. Na China o problema é outro. O problema da China é outro. É outra questão. Não é energia. Em definitivo, não é energia. Tá? É isso. O Welber colocou um ponto importante. Mas é IA. IA consome energia, mas melhora a eficiência dos processos absurdamente. Aumenta a produção, aumenta as soluções, aumenta o valor das soluções mais rápido. Isso aí é transformado em riqueza, né? Isso é transformado em riqueza. Então você gasta para gerar um modelo, mas uma vez que o modelo é gerado, você não consome mais energia extra. Você consome bastante energia para gerar um modelo. O modelo não tem manutenção. Fez aquele modelo, tá feito. Se você não quiser fazer mais, você não faz outro. As empresas, com toda certeza, muitas delas estão monetizando seus modelos, ChatGPT, Gemini, Claude e outros, né? Estão monetizando seus modelos. Mas você, a partir do momento que você produziu o modelo está produzido. As pessoas só vão fazer uso do modelo, depois é só receita. É só receita depois disso. Só receita. Mas os caras colocam puta de um problema. Que vai acabar a energia do mundo aí. Que absurdo, né? A IA ajuda mais a evolução humana poupando tempo com muita coisa. Pois é. Pra fazer inferência com IA, não tô gastando extra de energia. Tô usando o tempo de computação do meu computador que tá ligado o tempo todo. Só que eu tô fazendo muito mais coisas, muito mais legais, que eu não faria se eu não tivesse a IA disponível. Você gera muito mais valor, né? Então isso aqui é viagem, cara. Isso aqui é viagem dos caras. Viagem, tá? Então, galera, é isso que eu queria fazer. Encerro aqui o react, né? Com informações sobre o consumo de energia e quanto isso é benéfico para a humanidade. Inclusive, deveria ser utilizada como uma das métricas do índice de desenvolvimento humano. Cientificamente comprovado. Não tem achismo aqui. Certo? É isso, galera. Vamos para a parte mais importante da live agora.